texto bíblico, amém? Está lá em Jó, capítulo 23, a partir do versículo 8. Vamos ler do 8 ao 10. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então acha aí, irmão. Acha aí em nome de Jesus. Se não achar, leia aqui, vamos ler. Eis que, se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não percebo. Se opera à esquerda, não vejo. Esconde-se à direita e não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Somente até aí. Amém? Podeis sentar dando glória a Deus em nome de Jesus. Falando, Jesus é bom. Amém? Deus é maravilhoso, irmãos. A misericórdia dele está sobre nossas vidas. Você sabia disso? Se você está aqui respirando hoje, é porque ele te ama. Se ele permitiu você sair do seu serviço. Quantos trabalharam hoje aqui? Tiveram um dia difícil, irmão? Levanta a mão aí no trabalho. Teve alguém? Foi difícil, irmão? A prótese não encaixou, o paciente saiu meio banguelo de lá. Dia difícil a gente passa, mas a gente precisa entender que, independente da dificuldade que a gente passe, Deus ele está trabalhando. Ele não se cala, ele não está em silêncio. Ele todos os dias ele está agindo em favor daqueles que o amam. Daqueles que o amam, irmão. E a Bíblia nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, que amam a Cristo. Então, se você ama Jesus, até os momentos difíceis tem alguma coisa colaborando, cooperando, para que amanhã seja melhor, para que Deus te ensine algo em meio a essa tempestade. E aqui, antes de entrar na palavra de Jó, eu estava tentando lembrei da pregação da irmã Ivete, quando ela falou aqui de João Batista, que foi tremendo. Quantos estavam aqui, irmãos? Que a Ivete pregou. Por tanto tempo Deus usou ela aqui. Tanto tempo que eu digo no sentido de pregar, irmãos, de subir ao altar para pregar, ministrar num culto. Deus usou ela poderosamente. E eu estava lembrando de João Batista quando eu estava preparando essa pregação. E João, ele foi a voz que clamou aonde, irmãos, a Bíblia fala, no deserto. Um homem escolhido por Deus, um homem que passou por um processo. Ele preparou o caminho, nada mais, nada menos, diga assim, meu irmão, do que de Jesus. Foi Cristo que preparou o caminho para que Jesus viesse. Foi João que disse, eis o Cordeiro de Deus que tiraste o pecado do mundo. Foi onde Jesus ele foi se encontrar com João Batista para dizer assim, João, só vou começar esse ministério quando for batizado. Foi João que preparou aquele momento. Ele viu o Espírito Santo descer sobre Cristo. Ele viu o manifestar de Deus, irmãos. Assim como todos os dias a gente precisa ver o manifestar de Deus na nossa vida. É todos os dias, quando o ar que você respira, quando você acorda. Eu estava em São Paulo essa semana, fui encontrar com um cliente meu lá, passei 2 dias com ele. Ele nada mais nada menos tem do que 87 anos. Um homem cheio de vida, e aonde ele chega, ele derramava o amor de Deus na vida das pessoas. Eu ficava impressionado, ele conhecia todo mundo, pastor Milton. Por onde a gente andava, o povo conhecia ele. E ele chegava, ele abraçava, ele falava de Deus, ele ajudava as pessoas lá, um homem abençoado. E o que eu quero chegar, o ponto que eu quero chegar, João viu ali o Espírito Santo descer, João viu a glória de Deus, João ouviu a voz do Pai, João batizou Jesus. Mas olha que assustador, presta atenção, irmãos. Preparou o caminho. Depois de tudo isso, o que aconteceu com João, pastora Carol? Depois de tudo que ele fez, ele foi para onde? Na prisão. Ele foi preso. Alguém aqui, não vou perguntar para você falar, não, se já foi preso, sabe como deve ser difícil. Nunca fui. E nem você, em nome de Jesus. Se for preso, vai ser só por pregar o Evangelho de Cristo, em nome de Jesus, se precisar. Foi preso numa prisão, está lá no Evangelho de Mateus 11:2. Está falando que ele parou na prisão, foi preso, encarcerado, irmãos. E dentro daquela prisão, o homem que anunciou Jesus, anunciou ele, pastor Milton. Falou de Jesus, falou dos feitos de Jesus, falou que ele viria. Naquele momento, dentro da prisão, ele anunciou Jesus, começa a sofrer emocionalmente. Ele começa a passar um momento de luta emocionalmente. Dentro dele, ele começa a passar um momento de conflito. Um momento de conflito porque estava na prisão.
Talvez não sabemos por que ele passou aquele conflito naquele momento, e ele manda perguntarem a Cristo. Abre a Bíblia no Evangelho de Mateus 11:3, olha o que diz, Mateus 11, vamos ler o 2 e o 3. 11, isso. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou para os seus discípulos perguntarem: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Olha a profundidade disso. O homem que preparou o caminho, que estava preparando, que apresentou Jesus, agora estava confuso no sofrimento. O homem de Deus, irmãos, João Batista era um homem de Deus. Um homem de Deus, um homem chamado, um homem escolhido por Deus, um homem que apresentou Jesus, porque existe um tipo de dor que bagunça até aquilo, irmãos, que muitas das vezes para outros é certeza. Existe um tipo de dor, olha para o teu irmão e diga assim: sabe que tipo de dor é essa? Diga: a dor do silêncio, de achar que nós somos abandonados, de achar que Jesus esqueceu de nós, ou de duvidar muitas das vezes de quem Cristo é na nossa vida. Olha para o teu irmão e fala: não pode existir dúvida dentro do teu coração de quem Jesus é na tua vida. Não pode existir uma contenda dentro de você, apontando que Jesus não está trabalhando, ou que Jesus não está operando. O que você precisa é se derramar diante do Senhor, independente da circunstância que você esteja passando, independente da luta que você esteja passando. Ele talvez imaginava um Messias que pisaria em Roma, que pisaria ali naquele povo que atormentava os judeus, e ali ele foi preso. Jesus aparentemente não fez nada, e realmente Jesus ele não mandou soltar, ele não soltou João Batista daquela prisão, e João ele morre preso. A cabeça dele foi cortada e colocada diante de uma bandeja. Foi preso, morreu, e sem mesmo entender, mesmo sem entender, João continuou sendo amado por Cristo. Olha para o teu irmão e fala: mesmo sem você entender, você continua sendo amado por Cristo. Mesmo nas tuas lutas, nos teus conflitos aqui internos que você passa, você continua sendo amado por Jesus todos os dias. Mesmo diante das contendas, das dificuldades que você passa, familiares, conjugal, emocional, você continua sendo amado por Jesus, porque Jesus ele não mede o amor dele por aquilo que você passa, mas é por aquilo que ele é. O Filho de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, ele olha para você e fala: eu te amo, independente do que você passe, independente das tuas lutas, das tuas contendas. E isso nos ensina algo profundo. Às vezes, Deus ele não muda a situação que nós vamos passar, o que estamos passando, mas não significa que ele não te ama. Não é porque às vezes tu chega numa idade avançada e tu não conquistou talvez aquilo que tu almejou quando você era adolescente, não significa que Jesus não te ama. Não significa que Deus ele não tem um plano na sua vida. Segura na mão desse irmão aí do teu lado, sacode ele assim e diga assim: acorda, irmão, porque Deus ele te ama, não é por aquilo que você tem ou que pelo aquilo que você oferece a ele. Ele te ama simplesmente porque você é filho de Deus, você foi criado por um propósito, porque ele te criou no céu de glória para cumprir o objetivo nessa terra. E diga para o teu irmão: amar a ele em primeiro lugar, acima de todas as coisas, e não amar as coisas desse mundo. Agora vamos para a história de Jó. Olha como que Jó ele entra nisso tudo. O que Jó ele era, irmãos? Um homem, diga um homem íntegro. Quando nós olhamos para João, eu anotei aqui, vemos o homem de Deus sofrendo no silêncio. Mas quando olhamos para Jó, vemos alguém sendo esmagado no silêncio. Não era um homem sofrendo no silêncio, irmão, ele estava sendo esmagado. Um homem que foi esmagado no silêncio. João, ele não era qualquer homem. A Bíblia diz que havia um homem. O Jó, ele não era qualquer homem. A Bíblia diz lá em livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. Ele era um homem íntegro, irmão, um homem temente a Deus, um homem que fazia os seus propósitos, um homem que orava pela vida dos seus filhos, um homem que ofertava pela vida dos seus filhos, um homem abençoado, um homem temente, um homem íntegro, um homem que não duvidava de quem Deus era na vida dele. O que é que a Bíblia está falando? Ele era um homem de Deus, um homem de Deus e abençoado, fiel a Deus.
E isso quebra uma teologia rasa que diz que quem sofre é porque está afastado de Deus. Quando você olha alguém lá fora, talvez esteja passando por uma luta, um problema, não olhe e diga assim: é porque deve ter pecado, é porque deve ter se afastado de Deus, é porque a vida deve estar corrompida. Muitas das vezes é Deus forjando um caráter mais forte na vida da pessoa. Porque, irmãos, eu acredito que eu seja um homem que Deus tem propósito chamado na tua vida. Agora pergunta para o teu irmão: você crê nisso também, irmão? E quando eu olho para a minha vida, eu já passei por luta demais, pastora Sinara. Tantos problemas e dificuldades eu já passei na minha vida. Eu olho para minha mãe, eu vejo uma mulher de oração. Meu Deus do céu, ela é uma mulher que ama receber as pessoas na casa dela. Ela está lá. Eu de manhã falei: mamãe, se ela tem como ficar com o João? Ela disse: meu filho, eu tenho que fazer bolo também, porque eu vou esperar o pessoal, e isso e aquilo, mas traz esse menino para cá que eu dou um jeito, e tudo. Uma mulher que derrama, exala amor de Deus. Mas eu olho para a vida dela e eu sei quantas lutas ela já passou, e por isso ela vai deixar de ser uma mulher de Deus? Não. O cristão, ele precisa passar pela prova, e muitas das vezes pelo silêncio de Deus, porque Deus, Ele quer amadurecer o nosso caráter e o nosso coração. Olha para o teu irmão e diga assim: nós não podemos ser, palavras da pastora Sinara, um crente bonitinho de domingo à noite. Nós precisamos passar pelos problemas e pelas provações, pelas lutas, porque Jó estava perto de Deus e mesmo assim ele sofreu. Ele estava perto de Deus, irmão. Ele não andava distante de Deus, e mesmo assim ele passou pelas lutas dele, pelas provas dele. Ontem, quando Deus estava me dando essa palavra, eu estava falando essa palavra para uma pessoa. Foi quando Deus me deu essa palavra, porque, pastor, até ontem eu não sabia, meu Deus, o que eu vou pregar, o que eu vou ministrar. E uma pessoa me chama, eu começo a falar de Jesus para ela, e Deus me deu essa palavra. Eu comecei a falar de Jó para ela, porque ela achava que ela não estava mais ouvindo Deus, que Deus estava ensinando, que Deus não estava trabalhando, que Deus não fazia, que estava orando e não respondia, que estava fazendo propósito, nada acontecia, que lia a Bíblia. Eu disse: ei, meu irmão, mas não é dessa forma que funciona. Enquanto você tentar pressionar a Deus, achando que Ele vai fazer porque tu está jejuando, porque tu está orando, você está errado. Você tem que adorar a Deus pelo que Ele é, pelo maravilhoso Deus que já te deu o dom de vida. Então não pense o contrário, que Ele não está trabalhando. Apenas adore a Ele, clame a Ele, busque a Ele, entre em juízo com Ele. Aí Deus falou: é isso que Ele quer falar. Deus sempre faz assim. E ele não sofreu pouco, irmão. Olha para o teu irmão aí, pergunta para ele: já sofreu na vida, irmão? Agora fala assim: mas Jó, meu irmão, esse pagou um preço alto. Em questão, presta atenção, em questão de dias, ele perdeu os bens, ele perdeu os filhos, ele perdeu os funcionários, ele perdeu a estabilidade, ele perdeu a saúde, ele perdeu os amigos. Só não perdeu a esposa, irmão. Quem é casado, tem um relacionamento, dá um glória a Deus. Porque na luta, meu irmão, essa pessoa tem que estar do teu lado, amém? Você é uma carne só com ela. As dificuldades, na saúde, na doença. Ele não perdeu a mulher porque eles eram uma só carne. E ele perdeu também a paz dele emocional. Quantos já perderam a paz emocional? Tem pessoas aqui que na verdade não tem paz emocional, irmão. Desculpa falar. Igreja é lugar de hospital espiritual. Pessoas que precisam mergulhar mais na presença. Aqui é um hospital. É aqui que os doentes devem vir. Agora imagine isso: um homem que tinha tudo, de repente ele sentado no pó, tentando entender o silêncio de Deus, tentando entender quem era Deus. Jó, como pode ainda adorar? Estava pensando nessa música: se não tem motivos para cantar, abandona esse Deus e morre. Você não pode adorar a Deus pelo que Ele faz, nem pelos bens materiais, mas adore pelo que Ele é. Você precisa entender que Deus é tudo na sua vida, não importa como a sua vida esteja hoje. Jesus, Ele precisa ser único e suficiente na tua vida. Passando pela prova e dando o quê? Glória a Deus. Passando pela dificuldade, dando glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Porque uma coisa é sofrer sem conhecer Deus, outra coisa é sofrer servindo a Deus. Você precisa passar pelas suas dificuldades servindo ao Senhor, buscando ao Senhor, tendo uma mente transformada no Senhor,
clamando ao Senhor nos momentos difíceis, buscando em Deus. Diga assim, irmão, cutuque ele aí, ó. Não é no homem que você tem que buscar o socorro. Diga assim, é em Jesus. Lógico que Deus ele levanta homens e mulheres para nos ajudar, amém? Aqui nessa igreja tem grandes homens e mulheres, pessoas que são dotadas de palavra que são derramadas na vida dos irmãos. Mas em primeiro lugar, busque ao Senhor. E talvez aí são uma das dores mais difíceis da alma. Eu lembro quantas dores eu passei. Eu lembro quando eu conhecia a minha esposa, as lutas que eu estava passando, irmão, tinha dia que minha cabeça ela ficava, eu pensava que eu ia enlouquecer, pastora Sinara. Eu lembro que minha mãe resolveu ficar mais 3 meses na cidade antes de ir embora, que ela estava em São Luís, porque eu não estava bem. Eu lembro de ir numa praça ter ligado para minha irmã e falando, meu irmão, eu estou querendo tirar a minha vida, porque eu estou para enlouquecer. Não tinha dinheiro para nada, pastora Sinara, pensão atrasada de menino. Dormindo na casa da minha irmã, glória a Deus pela vida da minha irmã, mas dormia numa casa que acordava com um cachorro lambendo a minha cara e já fez até xixi na minha cara, era o meu despertador, sabe, dormindo num colchãozinho emprestado ali. Irmãos, a luta que a gente passava, tem um momento que eu falei, eu não quero mais, por que eu vim para essa cidade, fazer o quê? Aí a Carol com aquela palavra branda, de calmaria, calma que vai dar certo, Jesus ele está no barco, Jesus ele vai fazer, Jesus ele vai operar, Jesus ele vai, e sabe, eu pegava aquilo ali, confiava, e nós dormíamos orando, nós dois juntos, todos os dias, que a gente namorava, o nosso namoro, o nosso noivado, a gente dormia orando todo dia, colocando os propósitos que a gente tinha na mão do Senhor, falava, não, esse propósito vamos fazer, vai acontecer, e sabe o que aconteceu, irmão? Foi acontecendo. Porque nos momentos de dores, olha para o teu irmão, nos momentos de dores, que se ver o rei, diga assim, heróis, você não pode morrer. Você não pode morrer. Você não é um filho que luta só, irmão. Você não é alguém que luta só no meio do caminho, você é filho de um rei, e ele é aquele que toma a batalha e vai na frente. Amém? E olha o que mais profundo aqui, ó. Jó não sabia que existia, presta atenção, uma guerra espiritual no meio dele. Tem uma guerra espiritual aqui, irmãos. Desde o começo do culto tem uma guerra espiritual. O diabo ele está lutando aqui, ó. Os demônios estão lutando com os anjos aqui em cima por causa da tua vida. Uma guerra espiritual está sendo travada. Por isso, quando você entrar no ambiente espiritual, não brinque de ser crente, não brinque de orar, não brinque de louvar, porque está tendo uma guerra aqui pela tua vida, irmão. Uma guerra por você. Uma batalha está sendo travada aqui hoje, para que você saia daqui mais do que vencedor essa noite, para que amanhã você saia daqui e fale, eu vou romper, eu vou conseguir, não importa o que está acontecendo, eu confio no Deus que eu sirvo, e eu vou em frente, em nome de Jesus. Mas só que Jó ali, ele chegou num momento de conflito que ele só via dor, ele só via perca, ele só via o conflito, ele só via os amigos falarem que ele estava pecado. Isso aí deve ser porque ele está em pecado. Você já viu isso, irmão? Alguém às vezes apontar o dedo para o crente e falar assim, está passando por isso? Ih, está em pecado. Pastor Sinara, irmão ali, ó, não sabe nem da vida do irmão, nunca deu um pacote de arroz para o irmão, mas vai falar, está em pecado, irmão. Vá para a igreja, vá para a oração 7h30 da manhã com o pastor Milton, ou às 16h30 no domingo com o pastor Neto, porque o negócio está brabo aí, ó. Tem alguma coisa aí que Deus vai revelar. Vocês já viram isso, irmão? O pior problema é às vezes a gente querer apontar o erro do irmão e não olhar aqui, ó, para dentro de nós, para o nosso coração, para dentro de nós aquilo que precisa ser transformado e mudado. Coloca a mão no teu coração, irmão. Quando você tiver um pensamento ruim, olha para dentro de você e diga, Jesus, transforma a minha vida para que eu seja uma bênção verdadeira na vida do meu irmão. Em nome de Jesus. Ele via só o silêncio, a ausência aparente de Deus, porque a ausência era somente aparente, era somente aquilo que ele pensava, que ele imaginava. E muitas das vezes nós estamos assim, nós estamos tendo uma visão aparente do que pode ser, sabe aquele pensamento, eu acho que é. Você já viram alguém falando assim? Ah, irmão, eu acho que isso, eu acho aquilo, mas não é o teu achismo. Deus ele está trabalhando, diga eu creio que Deus está trabalhando, e é exatamente bem aqui, irmão, nesse momento dessa ausência aparente, que esse texto, ele é a base, é onde ela nasce desse texto que nós lemos. Um homem quebrado, irmão. Quem já passou aqui por um momento de
está quebrado na vida, ou que está passando, no final nós vamos orar por você, amém? Em nome de Jesus, irmão. Mas quem já passou, levanta a mão. Quem já começou algo aqui, ó, e no começo foi uma bênção e de repente perdeu tudo, levanta a mão. Quem já investiu assim em algo, depositou a confiança em alguém e de repente aquela pessoa decepcionou você, levanta a mão. Eu acho que todo mundo, se a gente for imaginar. Mas essa noite Deus ele vai trazer algo novo para a sua vida. Um homem quebrado, tentando encontrar Deus no meio da dor. E olha o que ele declara. Olha a frase que ele declara, a profundidade. Ele diz: eis que vou adiante. Se tiver com a Bíblia aberta no 23:8, Jó 23:8. Olha o que ele fala, lendo de novo: eis que vou adiante e não está ali. Volto para trás e não o percebo. O que Jó está falando? Que ele está indo, ele está caminhando. Você está caminhando na estrada da vida, irmão, nas lutas cotidianas. E aquele homem, ele estava indo, com as dores, com o conflito, estava indo, mas ele passou, ele deixou de enxergar a Deus no meio do caminho. E ele falou: eu volto para trás e não o percebo. Porque Jó e João, presta atenção, eles têm algo em comum. Os dois amavam a Deus. Os dois, irmão. E mesmo assim atravessaram o silêncio. E nós vivemos uma geração hoje, presta atenção, apaixonada pelos sinais de Jesus. Apaixonada, pastora Sinara, mas despreparada para o silêncio de Deus. Sabe aquele cristão que quando está na igreja tem movimento, louvorzão, pastor Milton, que a gente é muito ligado no louvor. E aquele louvor bonito, meu Deus, está incendiando, está queimando. Aí vem a palavra, irmão, vem um milagre, aí está queimando. Aí vem uma porta aberta e está queimando. Dá um glória a Deus, irmão. Se a porta está fechada e abrir, dá um glória a Deus. Aí recebe uma cura, irmã Vivi, e está queimando. Meu Deus, está ardendo, porque Deus está fazendo. Não é verdade? Tem muito crente assim, e glória a Deus por isso. Você tem que glorificar quando Deus faz, irmão. Mas aí tem uma questão. Na provisão, aí começa a se empolgar e arrepia o corpo todo, passa pelas coisas boas, mas quase ninguém sabe lidar quando Deus ele se cala. Quase ninguém, irmãos. E o problema é que a fase da vida em que Deus parece ausente, mas ela fala para o irmão: Deus não está ausente. Diga para ele: Deus está presente. Tem gente hoje que orou, irmão, não está ouvindo resposta. Está há anos buscando algo, uma causa, não está ouvindo resposta. E Deus não está fazendo. Aí fala que Deus não faz, não está fazendo, não está operando. Mentira do diabo para a tua mente, irmãos. Porque o diabo ele é mentiroso, ele quer plantar a mentira no teu coração. Ele quer dizer que Deus não faz. Tem pessoas que às vezes estão sorrindo aqui no culto. Começa, irmão, a pedir para o Senhor uma sensibilidade espiritual. Tem pessoas que entram aqui sorrindo dentro dessa igreja, mas só Deus sabe. Às vezes o pastor Elídio, a pastora Sinara, a pastora Carol, o pastor Milton, sabe que aquela pessoa está passando por dentro, como ela está quebrada, como ela está destruída, como ela muitas vezes está acabada, pastor Milton. Ela vem buscando força nesse lugar, ela sorri, irmão, mas por dentro está chorando, está buscando socorro. Aí Deus vai fazer assim, vou mandar o anjo ali agora, ele vai dar um abraço dela. Irmão, ele levanta você como homem de Deus. Ele quer levantar você como uma geração eleita para abraçar o teu irmão e dizer: Jesus ele vai fazer, Jesus ele vai operar. Amém, irmão? Dá um glória a Deus. Você é essa pessoa que Deus vai levantar. Ele estava servindo. Tem pessoas que estão servindo, irmão, às vezes na igreja, e estão sentindo vazio dentro de si. Quantas das vezes no passado, eu mesmo aqui na igreja, uma época eu falei para a pastora Carol, eu estava servindo, eu falei: eu não quero mais, parece que eu não quero, parece que eu não estou mais querendo. Sabe, lá no começo, quando a gente chegou, passou por tantas lutas, a gente chegou, e sabe, quando às vezes você começa a vir para o louvor, aí gera aquele conflito, gerou um conflito dentro de mim. Eu falava: Natanael, parece que eu não quero, eu não estou querendo isso para a minha vida mais, parece que eu já vivi aquilo lá em São Luís do Maranhão, já toquei, já ministrei, parece que eu não quero mais isso. Mas Deus, quando Ele tem uma obra na tua vida, aquele que começou a boa obra, Ele não terminou. Ele tem algo para fazer na tua vida. Levanta e anda, irmão. Levanta e anda.
Então às vezes nós estamos sorrindo, mas quebrado. E o mais doloroso não é perder as coisas não, irmão. Não é perder as coisas, porque às vezes a gente perde e a gente conquista de novo. Se você for ver quantos carros na minha vida eu já tive, às vezes eu perdi. Não tenho vergonha de falar não. Já tive carro lá em São Luís que eu não consegui pagar e o banco tomou, pastora. Já tive moto que o banco tomou, não tinha dinheiro para pagar. Já passei por situações que às vezes não tinha, abri a geladeira, irmão, parecia um piscinão de tanta água, só tinha água, irmão. Tenho vergonha de falar. Porque essa é a realidade de muitas pessoas nos dias de hoje. Mas eu que já passei, eu preciso dizer, vai passar. Essa luta vai passar. Essa dor, ela vai passar. Porque Deus, ele não decepciona um filho que busca. Deus não decepciona. Amém? E ali, muitas vezes nós perdemos a percepção da presença de Deus. E Jó está exatamente aqui, irmão, presta atenção. Ele não perdeu apenas os bens, não se tratava apenas disso, não era apenas das coisas materiais que talvez você perdeu, ou talvez se você está recomeçando não tenha hoje, mas ele perdeu a estabilidade, ele perdeu os filhos, a saúde, a honra, os amigos, o emocional. Ele perdeu, irmão, coisas que muitas das vezes, por muito menos nós reclamamos da vida, pastora Sinara, por muito menos. Eu lembro que quando acontecia, às vezes, algo comigo, hoje eu quero falar um pouquinho do que eu passei, do que eu vivi. Às vezes, que a gente vive, a gente serve como testemunho. O meu carro batia, eu passava por uma prova, mas eu chorava, eu me desesperava. Meu trabalho, eu dependo disso. Eu dependo do meu carro, eu dependo desse emprego. E esquecia que eu não dependia daquilo, que eu precisava depender de Deus na minha vida. Você não depende das coisas que você tem, você precisa depender de Cristo, é de Deus na tua vida. A tua dependência precisa ser nele. Quando fala, quero ser como criança, aquela canção diz, te amar pelo que és, voltar à inocência. Não é ser uma criança, irmão, birrenta, mimada, não se trata disso. Ou uma criança que fala assim, porque criança, porque fácil perdoa, né? Às vezes uma criança briga ali com a outra. Às vezes eu via Mateus lá em casa, lá com os filhos da Patrícia de Edicela, eles lá no quarto, um pisando ali no pé do outro, e Mateus vinha reclamar, não sei quem me empurrou, e o outro reclamava, Mateus me empurrou, e daqui a pouco estava se abraçando. Não é sobre isso, esse perdão com facilidade, mas é na dependência. Uma criança, ela é dependente de um pai para sobreviver. Você precisa ser dependente de Deus em tudo, irmão, dependente do Senhor. Nós precisamos viver essa dependência. Mas sabe o que foi pior? O que é pior na vida do crente, irmão? É quando nós perdemos a sensação da presença. Quando você chega aqui no culto, irmão, o negócio está fervendo. A pastora Sinara aí, profética com quem? Pastora Sinara, que é profeta. Aí ela sobe aqui, pastor Milton, que agora também, meu Deus do céu, o homem está subindo aí, pegando fogo agora, sendo usado por Deus. E é quando a presença está no lugar, se manifestando, e quando você às vezes não sente nada. Quando você perde essa percepção. O pior na vida do cristão é quando nós perdemos a percepção da presença de Deus. É quando nós nos distanciamos dele, irmão. Porque a gente vê muito mais para a luta e para os problemas do que no que Deus pode fazer. Olha para o teu irmão e diga assim, Deus pode fazer. Diga assim, Deus faz. Mas você não está aqui pelo que Ele faz. Você veio aqui pelo que Ele é. E pelo que Ele é, irmão. O silêncio de Deus não significa ausência, presta atenção. Vou adiante, não está, volto, não percebo. Porque Jó, ele não era um ímpio, ele era um homem de Deus. E ali a gente vê, se Deus silenciou é porque você está em pecado. Diz, não, nem sempre. Às vezes o silêncio não é punição, mas é profundidade. Deus, ele quer fazer você mergulhar em águas mais profundas. Irmão, eu entendo que tudo que eu passei na minha vida, todas as lutas, foi Deus me levando para lugares mais profundos. E olha o que diz aqui, eu quero trazer aqui o Novo Testamento também para você, a palavra de Deus. Olha a vida dos discípulos de Jesus. Olha claramente a vida dos discípulos. Diga para o teu irmão que é o discípulo assim, olha para a tua vida, irmão, também. Jesus chama os discípulos para quê? Para atravessar o mar. Vamos adiante, tem obra para fazer, amém? Irmão, segue adiante que tem obra de Deus na tua vida, que Deus vai te usar e que vai fazer, amém? Vamos atravessar o mar, está lá em Marcos, abre a Bíblia em Marcos 4:35, olha o que diz a palavra do Senhor, Marcos 4,
35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros pequenos barcos, seguindo ali o barco de que Jesus estava. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo, tranquilo, irmãos, sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo: mestre, não te preocupa que pereçamos. Amém? Olha a sensação deles: vento forte, tempestade, luta, medo, caos, irmão, dificuldade. Será que vamos morrer aqui agora? E quem que eles lembram que está no barco, irmão? Quem estava no barco? Quem estava no barco? Quem que está no barco da tua vida? Quem que está no meio das tuas lutas? Jesus. Eles lembraram que quem estava no barco? Jesus. Aí o que Jesus estava fazendo ali, irmão? Na sua humanidade, porque vocês pensam que Jesus não comia? Jesus comia, Jesus sorria, Jesus dormia. Ele estava dormindo, descansando, Patrícia. Dia cansativo, muitos milagres. Pregou ali talvez o dia todo, ou vários dias pregando, manifestando a glória de Deus, amém? Glória a Deus, irmãos. Estava descansando. O silêncio de Cristo parecia abandono para eles, mas Jesus estava no barco o tempo inteiro. Não pense que porque hoje talvez uma oração tua não foi respondida que Jesus não está no barco. Não pense que hoje talvez não entrou a provisão na tua vida como tu clamou que Jesus não está no barco. Não pense que porque hoje, irmão, você bateu aquele dedinho na ponta da cadeira que Jesus não está no barco. Não pense hoje que talvez o teu casamento não esteja bem, você teve um conflito dentro de casa com a tua esposa, com o teu marido, com o teu filho, com o teu chefe, que Jesus ele não esteja no barco. Pelo contrário, Jesus ele está no barco o tempo todo. Ele está trabalhando, mas muitas das vezes Ele quer provar o nosso coração e saber quem nós somos diante dEle. Quem você é diante de Jesus, no meio das dificuldades. E ali o silêncio parecia um abandono, porque a gente precisa aqui entender que fé não é só confiar quando Deus Ele responde, mas fé é permanecer em Deus quando tudo está em silêncio, quando as lutas vierem, irmão. E olha o que é que Paulo diz, olha o que Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, em nome de Jesus. Olha, ele diz: porque andamos por fé e não por, andamos o quê? Por fé e não por, nós andamos pelo que cremos e não por aquilo que nós olhamos. Você vive pela fé, irmão, é por aquilo que você nem viu ainda, mas você acredita, vai chegar. Meu Deus está trazendo, pastor Milton. Meu Deus está trabalhando, Ele está trabalhando, porque eu estou aqui buscando ao Senhor, não por aquilo que Ele vai me dar, mas por aquilo que Ele é, e eu sei que Ele está trabalhando em meu favor. Ele está trabalhando, irmão. Amém? Jó estava rodeado de pessoas, mas estava o quê? Completamente sozinho. Os amigos dele falavam: você pecou, você se afastou de Deus, isso é culpa tua, cara. Isso é culpa tua, Jó. Está passando por isso, é culpa tua. Reage, meu irmão. Sabe, nos dias de hoje acontece muito isso. Ou então aceita. Foi você que fez isso, foi você que causou isso. Vozes de acusação, irmão. Agora olha para o teu irmão e fala assim: quem acusa é o diabo, irmão. Porque Deus ele é galardeador. Nosso Deus ele não acusa ninguém, Ele não aponta o dedo na cara de ninguém, mas o Senhor ele te tira do pó e te traz para perto dele e te traz um renovo para a tua vida e te mostra quem você é nele. Amém? E ninguém entendia aquela dor, irmão. Tem pessoas que não vão entender a tua dor mesmo, não. Tem pessoas que você vai falar 10 vezes, irmão, a mesma coisa a pessoa não vai entender. Não é possível, mas tu não está na igreja, cara. Tu não está buscando Deus. Tu não estava no culto esses dias, rapaz. Tu não estava ali, eu vi ali até tu ali levantando a tua mão. Como é que tu quer me falar uma coisa dessa? Irmãos, porque são conflitos que só aquela pessoa sabe que ela está passando. Só Deus sabe o que aquela pessoa está passando. Então quando você vier para esse lugar, fala: Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos. Entrego tudo para ti. Corre para Jesus, irmão.
corre para Ele. Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Eleva os meus olhos para o monte e me pergunto de onde virá o meu socorro. O teu socorro vem de quem? Do pastor Milton. É do pastor Milton, irmão? Não, do irmão Davi ali, ó, que está tocando teclado agora e cantando, louvando. É dele. É do pastor Elídio ali que ora todo dia muito ali, ó. 3, 4 horas por dia dele, irmãos. O teu socorro ele vem do Senhor. É dele, irmão. Ele é o teu socorro bem presente. O ser humano, ele muitas das vezes ele julga comportamentos, mas Deus enxerga batalhas que estão invisíveis. Ninguém vê. Por isso que a nossa luta ela não é contra a carne, mas é contra principados e potestades. A luta ela é invisível, irmão. A bênção ela vem primeiro do céu. Ela vem primeiro do céu. Amém, glória a Deus. A gente vai ler o livro do profeta Daniel e a gente vê que ele estava passando ele precisava de uma resposta de Deus. O que a Bíblia fala? Que o anjo foi mandado no mesmo dia ele foi enviado com a resposta. Mas existia uma batalha espiritual que não permitiu que a mensagem chegasse. E muitas das vezes é assim, irmão. Por isso que a gente precisa orar mais, buscar mais o Senhor, ter mais intimidade com Deus, clamar pelo socorro dele mesmo, para que essa batalha seja dissipada e você receba a resposta que você precisa. Ele passou 21 dias, irmão. 21 dias, hein, pastor Milton? E a resposta já estava preparadinha para ele. Ele vai ter a resposta. Deus já tem a resposta para a tua causa, irmão. Deus já tem a resposta para o teu problema. Ele já tem a resposta, e a resposta está aqui, ó. Buscar-me-ei e me achareis quando me buscarem de todo o coração. A palavra, ela tem a resposta para todos os teus problemas, para todas as tuas lutas. A palavra do Senhor, ela é o teu socorro. Amém? Conhecereis a verdade vos... Oséias 4 fala o que? O povo perece por falta de quê? Conhecimento. O povo não busca. O povo não confia, não clama. Como que vai encontrar resposta? Mas levanta a tua mão aqui essa noite, diga: a partir de hoje, todas as respostas da minha vida, diga: eu vou buscar no Senhor Jesus. Amém? Foi no automático ou foi pela fé, irmãos? Amém? Precisa ser pela fé. Você precisa crer em nome de Jesus. Amém? Jesus, ele entende dores invisíveis. Então tem lutas que você vai passar que vai ser você e Deus, irmão. No Getsemane, Cristo ele estava cercado por quem? Pelos seus discípulos. Mas no momento que ele foi orar, o que os discípulos estavam fazendo, pastor Milton? Dormindo. Eles estavam dormindo, irmãos. Porque Jesus precisou passar aquele momento sozinho, na alma dele, junto com Deus. Ele precisou clamar sozinho. Tem lutas que você não vai ter que pedir socorro para o teu amigo, para o pastor Elídio, para a pastora Sinara. É você e Deus. É você e ele, irmão. Clame no Senhor, amém? A Bíblia diz que era tanta angústia em Jesus, que chegou um ponto que as gotas dele viraram sangue, irmão, de tanto que era a dor profunda que ele estava passando. E ninguém conseguiu discernir a dor de Jesus, ninguém, nenhum discípulo. E tendo uma coisa, tem pessoas que não vão conseguir discernir a sua dor, irmã. Só Jesus. Toda a Patrícia que ela passa às vezes no secreto dela, ela às vezes não vai adiantar falar, ninguém vai entender. Mas Jesus, ele vai entender. Jesus, ele vai saber profundamente e compreender as tuas dores. Por isso que Hebreus diz 4,15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Então, Deus às vezes ele se esconde para revelar quem nós somos. Talvez isso hoje esteja acontecendo na tua vida, Deus querendo revelar quem você é. E não é diante dos homens não, é diante dele. É provar o teu coração diante dele. Não é diante da igreja, não é diante da tua casa, é diante primeiro do Senhor. Nós precisamos nos apresentar como filhos diante do Senhor em primeiro lugar. Eu não me apresento como filho de Deus primeiramente perante os homens, é perante a Deus. É Ele, eu preciso me apresentar diante dele. E eu quero te fazer uma pergunta essa noite. Você vai perguntar para o seu irmão, faça essa pergunta assim para ele: se Deus não te desse mais nada hoje, Ele ainda seria suficiente na sua vida? Se Ele não te desse mais nada, irmão, será que Ele seria suficiente na sua vida? Porque o céu ele fica em silêncio porque é uma guerra espiritual. Jó não sabia, mas existia uma conversa no mundo espiritual. Já vou encerrar.
Tinha muita coisa para falar, mas eu vou encerrar. Deus pediu para encerrar. Uns 5 minutinhos eu vou estar encerrando, amém? Só presta atenção nesse final que eu quero falar com você. Jó, olha o que diz a palavra do Senhor. Satanás dizia diante do Senhor. Lá no livro de Jó, capítulo 1, do 6 ao 12, Satanás dizia: Jó só te serve porque o Senhor protege e Deus permite a prova. Talvez o diabo olhe para Deus e fale assim: ó, Davi só te serve quem vai casar. A mulher da vida dele, ó, por isso está te servindo, serva de Deus. Manconsita só te serve porque ela vende cuscuz mais gostoso dessa cidade, que Deus abençoou as mãos dela para fazer. Talvez assim, Richard só te serve e Deus está abençoando ele lá na barbearia dele, ó, está abençoando a casa dele. Porque o diabo ele é assim. O diabo ele é assim. Mas levante sua mão essa noite e diga assim: eu te sirvo, Jesus, porque eu te amo, porque eu sei quem tu és na minha vida, porque eu sei que você tem propósito na minha vida, porque eu sei que o Senhor me chamou para cumprir grandes coisas, em nome de Jesus, amém? Deus não esqueceu de você, irmão. Quando você achar que você está abandonado, Deus pode estar confiando algo grande em tuas mãos. Ele quer que você passe por essa prova. Deus quer que você passe por essa prova que você está passando, amém? Glória a Deus. Fique de pé essa noite. Aleluia. Existem batalhas acontecendo hoje no invisível, na mente de pessoas nesse lugar, em corações dentro desse lugar, batalhas. O diabo colocou palavras hoje no coração de pessoas aqui nesse lugar, para desanimar, para esmorecer, para retroceder. Mas Deus ele vai operar, está operando grandes coisas essa noite e vai continuar operando, amém? Coloca a mão no teu coração. Quero orar pela tua vida, amém? Começa a falar com Deus essa noite. Começa a agradecer a Jesus. A maior prova disso tudo que aconteceu na vida de Jó, na vida de Pedro, na vida de João, foi a cruz de Cristo. Foi a cruz de Jesus. Porque naquele momento também o céu aparentemente ficou em silêncio. Ali o céu ele pareceu estar em silêncio no momento daquela luta, no momento da cruz de Cristo. Mas o silêncio de Deus ele nunca está vazio, irmãos. Ele sempre está construindo algo eterno dentro do teu coração, dentro da tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida dos teus filhos essa noite. Eu quero apresentar o coração de cada um que veio essa noite para a tua igreja, para a tua casa. A Bíblia ela me ensina que casa de Davi, casa de oração, lugar de comunhão, lugar que tem pão, lugar que tem alimento. E essa noite foi lançado um alimento para nossas vidas, Jesus, para o coração daqueles que creem no Senhor. A Bíblia me ensina que quando eu busco socorro no Senhor, o Senhor estende as mãos em socorro daqueles que te buscam. A palavra do Senhor me ensina isso. A palavra me ensina que Deus ele não se cala diante das aflições, dos problemas dos seus filhos. Deus ele não está se calando. Deus ele hoje ele está trabalhando em teu favor. E eu quero declarar que não há abandono sobre a tua vida, que não há silêncio sobre a tua vida, mas que os céus estão trabalhando em favor daqueles que amam ao Senhor. Eu quero declarar uma vida nova sobre você, uma vida nova, em nome de Jesus. Pastor Milton, ora pela vida do irmão aqui, ó. Coloca a mão no coração dele, ora pela vida dele, em nome de Jesus. Continua com a mão no teu coração, não desvia a atenção não, em nome de Jesus. Pai, mas eu creio que grandes coisas o Senhor está fazendo, o Senhor está operando, o Senhor está trabalhando. Eu creio que o Senhor é aquele que faz, é aquele que trabalha em favor daqueles que confiam no Senhor. Eu quero declarar uma palavra sobre a tua vida, que a cruz de Cristo é suficiente, que a igreja do Senhor se achegue mais perto de Cristo, todo dia, mais e mais. Confie no Senhor. Em nome de Jesus eu declaro uma vida nova, uma vida de confiança, uma vida de plenitude no Espírito, uma vida que nada, nenhuma seta, nenhum dardo inflamado do maligno possa nos atingir, mas que nós estejamos selados e protegidos pelo Senhor. Então guarda a tua igreja, guarda, proteja.
Eu te peço essa noite que o selo do céu, da tua glória, a promessa do Senhor, estejam selando o propósito maior que Ele tem sobre nossas vidas. Que nós possamos confiar mais no Senhor, cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Segura a mão desse irmão do teu lado, diga assim: confia mais em Deus. Diga assim: Ele está te ensinando a ser forte. Diga assim: nem tudo que é mal, irmão, é para a tua morte, não, mas é para Ele fazer coisas grandes na tua vida. Eu creio nisso. Eu olho para pessoas aqui nesse lugar, amém, e eu vejo quão grande é a obra que Deus tem na vida dessas pessoas. Às vezes você não enxerga o potencial que você tem, mas Deus, Ele mostra para nós que você tem potencial, que você vai ser algo grande. Mas entenda uma coisa: não é a grandeza do homem, não, é o grande, porque o Espírito Santo, Ele vive e reina dentro de você. Amém? Glória a Deus. Dá um aplauso para o Senhor Jesus essa noite. É maravilhoso, santo. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Amém? A Mariane agora.